Olá, galerinha! Hoje em nossa aula de ciências falaremos sobre a classificação dos animais vertebrados. Para iniciar, é importante lembrar que animais vertebrados são aqueles que têm a coluna vertebral, uma estrutura formada por vários ossos, e eles são classificados em 5 grupos distintos. O grupo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Vamos iniciar pelo grupo dos peixes. Os peixes são vertebrados aquáticos que apresentam o corpo coberto por escamas ou por uma pele grossa. Em geral, eles têm nadadeiras que auxiliam em sua locomoção na água. Além disso, a maioria apresenta desenvolvimento ovíparo, ou seja, aquele que se desenvolve dentro de ovos que permanecem fora do corpo da fêmea até o nascimento dos filhotes. Geralmente, a respiração dos peixes é branquial e a temperatura do corpo deles variam de acordo com a temperatura do ambiente. Podemos citar exemplos de peixes como pintado, tubarão, jaú, pacu, entre outros. O segundo grupo são os anfíbios. Os anfíbios são vertebrados que geralmente apresentam a pele lisa e úmida. Eles podem passar uma parte da vida no ambiente aquático e outra parte em ambiente terrestre. No entanto, alguns podem viver exclusivamente na água ou no solo. Geralmente, os anfíbios apresentam desenvolvimento ovíparo, como a dos peixes, e a maioria das espécies passa por metamorfose durante o desenvolvimento. Quando atingem a forma adulta, geralmente realizam respiração pulmonar ou cutânea, e a temperatura do corpo dos anfíbios varia de acordo com a temperatura do ambiente. Podemos citar exemplos de anfíbios: as salamandras, cecílias, sapos, pererecas, rãs. No terceiro grupo, falaremos dos répteis. Os répteis são vertebrados que apresentam o corpo coberto por escamas ou placas. Alguns podem apresentar carapaça. Além disso, geralmente apresentam desenvolvimento ovíparo, como os peixes e os anfíbios. A respiração é pulmonar e a temperatura do corpo deles variam de acordo com a temperatura do ambiente. Podemos citar no grupo dos répteis os lagartos, jacarés, cágados, jabutis, tartarugas, serpentes. O grupo que falaremos agora são os das aves. As aves são vertebrados que têm o corpo coberto por penas. Apresentam bico e os membros anteriores são modificados em asas. A maioria das aves voam. Além disso, elas também apresentam desenvolvimento ovíparo, como os répteis, os peixes e os anfíbios. A respiração pulmonar e a temperatura do corpo praticamente não varia com a temperatura do ambiente. Podemos citar exemplos de aves como bem-te-vi, beija-flor, ararinha, dentre muitas outras espécies. O último grupo são os dos mamíferos. Os mamíferos são vertebrados que têm glândulas mamárias. Essas glândulas podem produzir leite que alimenta os filhotes durante certo tempo após o nascimento. Em geral, os mamíferos apresentam o corpo coberto por pelos.
Geralmente, os mamíferos apresentam desenvolvimento vivíparos, ou seja, aqueles em que o embrião de alguns animais, como porco, gato, coelho, vaca, ovelha, ser humano, se desenvolve no útero materno até o nascimento. A respiração dos mamíferos é pulmonar e a temperatura do corpo praticamente não varia com a temperatura do ambiente. Agora que vocês aprenderam um pouco sobre a classificação dos animais vertebrados, poderão ler com atenção as páginas 112 até a 114, fazer o jogo das páginas 112 e 113 com a família e realizar as atividades 1, 2 e 3 das páginas 115 e 116. Assim a gente encerra mais uma aula de ciências e qualquer dúvida é só me enviar mensagem.